Se você está se preparando para tirar a certificação Associate Traditional da OutSystems, eu já estou até visualizando você compartilhando no LinkedIn essa sua nova conquista. Fica comigo até o final desse vídeo de preparação para essa certificação, que eu sei que se você chegou até aqui é porque você é uma pessoa esforçada. E eu vou te ajudar a atingir esse objetivo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Champion OutSystems e também sou Team Leader em uma grande consultora aqui em Lisboa. O vídeo de hoje é mais um episódio da série Se Preparando para a Certificação Associate Traditional Web Developer da OutSystems, onde o objetivo é ajudar vocês a se prepararem da melhor maneira possível. Para isso, qual é a abordagem que eu tenho aqui utilizado? Eu vou pegar o exame de exemplo da OutSystems, que é disponibilizado no próprio site. Eu mostrei isso no primeiro vídeo e vou deixar aqui o card do primeiro vídeo, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Vou utilizar essa prova de exame e cada questão eu vou desconstruir o conteúdo por trás dessa questão. Vamos analisar materiais de estudo, como podemos entender melhor o tópico abordado nessa questão e depois vou chegar aqui em conclusão com vocês qual é a resposta correta. Por isso, eu deixo aqui um grande alerta de spoiler. Se você ainda não respondeu essas questões do exame da OutSystems, então faça primeiro o download, responda por conta própria da questão da 6 a 10, que é o que vamos responder nesse vídeo, e depois assista esse vídeo para fazer uma análise aqui em conjunto com a minha resposta, ok? Mas chega de conversa e bora logo para o computador, onde vamos estudar em conjunto cada uma dessas questões. Então, pessoal, para não perdermos muito tempo, eu já estou aqui com o exame aberto e vamos logo para a nossa sexta questão. As outras 5 eu já respondi no vídeo anterior. Se você não viu ainda, aconselho que veja desde o início, assim você vai estar mais preparado para essa prova. Vamos fazer a leitura então aqui da questão 6. Considere a necessidade de ter vários botões, vários widgets de botões em uma aplicação web com um estilo específico, ok? Então, sabendo que isso será uma classe CSS, onde isso deverá ser adicionado? Fazendo aqui a tradução para o português. E eu deixo, já nessa primeira questão que estamos a analisar hoje, eu já deixo a primeira dica, que é essencial para que você tenha sucesso nessa prova de certificação, que é saber bem interpretar e ler as questões em inglês. Porque isto é essencial para que você tenha sucesso nessa prova. Você até pode conhecer aquele conteúdo, você até pode entender a plataforma OutSystems e saber o tema que está a ser tratado nessa questão, mas se você não fizer uma leitura correta, você não vai entender qual é a pergunta. E se você não entender bem a pergunta, você pode errar na resposta, como é óbvio. Então, a leitura do inglês, saber interpretar bem as questões, ler com cuidado as questões, é uma dica essencial que vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Mas eu fiz minha interpretação aqui da questão, fiz aqui a tradução na minha cabeça para o português, né? Então, de uma forma geral, o que eu entendi foi, eu tenho uma aplicação onde eu tenho muitos botões. Tem uma aplicação onde eu vou ter vários botões com um estilo específico, ok? E sabendo que eu vou criar uma classe CSS para ter esse estilo, onde ela deverá ser criada? E aí tenho aqui as opções. Vamos às opções então. Letra A. No OutSystems UI Base Theme. O Base Theme do OutSystems UI ele não pode ser alterado. Então, essa letra A ela já deve ser eliminada. Eu já vou mostrar depois na prática essa letra A e vamos ver que o Base Theme do OutSystems UI ele não pode ser modificado. Ele pode ser apenas depois estendido ou no limite clonado, que também não é uma boa prática, mas alterado eu não posso adicionar classes novas no tema do OutSystems UI. Então, a letra A aqui já é eliminada. Letra B. No tema utilizado pelo módulo da aplicação. Já faz mais sentido. Então, se eu adicionar no tema, se eu adicionar uma classe CSS a nível do tema, ele pode ser utilizado em todos os módulos que depois utilizam aquele tema, incluindo esse nosso módulo.
E depois ele pode ser utilizado em ecrãs, em webblocks, pode ser utilizado em todo aquele módulo, essa classe CSS que adicionamos no tema, que é utilizado por esse módulo. Então essa letra B é a que mais faz sentido até agora. Mas como nós estamos aqui falando de uma prova de múltiplas escolhas, queremos validar também se as outras alternativas não faz sentido algum ou se deixa aqui alguma dúvida e requer uma leitura mais calma de cada uma das respostas. Então, vamos ler também a letra C. E já agora uma outra dica. Nunca se precipite, por assim dizer, em você achar que a letra B é a correta e já descartar completamente as outras sem ler. Então, uma outra dica é: faça a prova com calma, faça a prova com humildade também. Então, leia bem todas as respostas, pense se é realmente aquela que mais faz sentido e depois conclua ali a sua escolha e passe para a próxima questão. Nunca subestime demais uma pergunta, ok? Principalmente se você não está tão confortável assim com o inglês, ok? Então, letra C. Em todos os ecrãs, em todos os screens e webblocks do qual existe o botão. Essa letra C vai contra as boas práticas, vai contra os princípios. Então, eu estou reinventando sempre a roda, eu estou criando a classe em todos os ecrãs e em todos os webblocks que é utilizado aquele botão. Então, essa daqui não faz sentido algum, porque vai contra as boas práticas de reutilização de código. Nunca ou quase nunca vamos ter que estar replicando as coisas, fazendo várias vezes a mesma coisa para suprir aqui uma necessidade de uma aplicação nossa. Então a letra C está completamente errada. E a letra D diz: em todos os botões como estilo inline. É pior ainda. Então, para aqueles que não sabem, definir o estilo inline é sempre uma má prática, porque depois fica difícil de dar manutenção a esse estilo. Imagine que depois agora o botão deixa de ter aquele estilo específico e vai ter agora uma outra cor, ou um outro tamanho, ou uma outra fonte. Teremos que ir botão a botão dentro da nossa aplicação para poder mudar essa característica. Por quê? Porque estava em estilo inline. Se tivesse numa classe, se fosse definido através de uma classe, nós conseguiríamos alterar o estilo desse botão de uma forma global, apenas alterando a classe. Então, o estilo inline nunca é uma boa prática, quase nunca é uma solução. Não vou dizer que é sempre, porque existem sempre algumas exceções. Então, mas, de uma forma geral, o estilo inline nunca é uma boa prática. Então, só nos resta aqui a opção B. Então, adicionar o tema que é utilizado como tema daquele módulo que é onde está a nossa aplicação. Para complementar essa questão, eu quero mostrar a vocês duas coisas. A primeira, que não é possível alterar o base theme do OutSystems UI, e a segunda, uma dica de uma página no OutSystems, uma página de documentação que eu aconselho que você faça uma leitura para se preparar melhor para essa prova. Bora para essas duas dicas? Então, já estou aqui no Service Studio e a nossa primeira dica. Eu vou vir aqui no editor de CSS. Eu tenho aqui o CSS da minha página, o CSS do tema da minha aplicação, do tema do meu módulo. E depois aqui eu tenho o Base Theme, o tema base do OutSystems UI. O tema base do OutSystems UI, se vocês repararem, ele está aqui assim cinzento, e eu não consigo alterar esse CSS. Então, existem muitas classes aqui úteis para serem utilizadas. Então, uma dica bônus também é: antes de criar uma nova classe, será que essa classe não já existe no OutSystems UI? Uma classe que atende às suas necessidades? Então, para não estar criando classes e mais classes, entenda melhor o framework do OutSystems UI e entenda quais classes já vêm criadas nesse framework, antes de pensar em criar novas classes, ok? Então, comprovado aqui que o Base Theme do OutSystems UI ele não é possível de ser alterado. Vamos para a dica agora da página que vocês... Depois eu deixo o link na descrição desse vídeo para que vocês também possam utilizar de material complementar para esse estudo. E a minha dica é:
Na página de documentação do OutSystems, existe aqui uma página que é dentro do Path, Design UI, Look and Feel e CSS, ok? Aqui ele vai explicar onde é que eu posso editar o CSS, no tema, nos ecrãs, também em e-mails, nos blocos e nos widgets, também vem lá CSS. Como é que eu posso aplicar um CSS, a propriedade CSS em um elemento, né? Em um dos nossos elementos aqui de desenvolvimento. Como é que eu posso editar, onde é que eu posso. Depois, acredito que deva ter aqui um tema muito importante também, que vocês devem estudar qual CSS, depois qual classe é priorizada. Se eu tenho uma classe que tem uma definição no tema, né, uma classe, por exemplo, button default no tema, depois eu tenho essa mesma classe no ecrã, eu tenho essa mesma classe no webblock. E com o mesmo nome, depois qual a classe que vai ser aplicada nesse botão? Okay? Qual vai ser, a nível de hierarquia, quais serão os estilos que vão sobressair, né, que vai fazer override em cada um dos estilos no botão. Então, esse é um tema também importante. Eu acho que tem uma questão assim mais para frente. Se não tiver, eu vou atrás de uma questão desse tipo para estudarmos nos próximos vídeos dessa série. Mas é um tema muito importante também a se estudar para se preparar para essa prova. Vamos então para a questão de número 7. A questão número 7 é uma questão sobre modelagem de dados. Então, se vocês repararam no primeiro vídeo, a quantidade de questões sobre modelagem de dados e entidades estáticas é considerável. Então, é um assunto que você deve se preparar e entender bem antes de realizar essa prova. Mas vamos ler essa questão e depois eu já deixo uma dica também aqui de leitura de material complementar para que você entenda melhor como são criadas essas relações dentro do nosso modelo de dados. Mas vamos para a questão. Considere uma aplicação com duas entidades, order e product, ok? Então, pedido e produto, certo? Como podemos criar uma relação muitos para muitos, ok? Como é que pode ser criada uma relação muitos para muitos, entre essas duas entidades? É uma relação que faz sentido aqui, né? Pensando numa aplicação e num projeto onde eu tenho pedidos, né? Eu tenho produtos, eu posso ter muitos pedidos para muitos produtos. Então, eu hoje posso fazer um pedido, quero comprar um Big Mac, por exemplo. Então, o meu pedido do James é um Big Mac. Depois, uma outra pessoa também tem um pedido e adiciona o Big Mac também. Então, é o mesmo produto em dois pedidos diferentes. E um pedido pode ter mais do que um produto. Eu, além de pedir o Big Mac, naquele mesmo pedido, eu adicionei um outro produto que é uma Coca-Cola, por exemplo, ou um sorvete. Então, dentro de um sistema, é um relacionamento que faz sentido. Muitos para muitos, entre pedido e produtos. Ok? Então, visualizamos aqui a nossa solução. Vamos para a forma de se fazer isso com as nossas entidades. Né? Como é que expressamos essa necessidade do sistema através do nosso modelo de dados? Letra A. Criando um atributo na tabela order, né, na tabela pedido, do tipo Product Identifier. E outro atributo do tipo produto. E um outro atributo, na tabela produto do tipo Order Identifier. Está estranho. Por quê? Se eu tenho um pedido e eu tenho dentro desse pedido um ID de produto, isso significa depois na prática que cada pedido só pode ter um produto. Mesma coisa aqui na tabela produto. Se eu tenho uma tabela produto e dentro da tabela produto eu tenho um ID de um pedido, significa que cada produto só pode estar em um pedido. Não faz sentido nenhum. Então, não é dessa forma que se faz uma relação muitos para muitos. Letra B. Criando uma terceira entidade. Memorizem isso. Depois estudem melhor também. Criar uma terceira entidade. Relação muitos para muitos
criar uma terceira entidade? Deveriam ser apenas as respostas que começam com essa afirmação, criar uma terceira entidade, que deveriam aqui ser consideradas, porque no estudo de modelagem de dados, para se criar uma relação muitos para muitos, é preciso criar uma terceira entidade. Então, fiquem com esse conhecimento e eu já deixo aqui também a sugestão de estudo sobre esse tema. Então, mas vamos ler aqui a letra B. Criando uma terceira entidade, order product, ok? E adicionando um atributo em ambos, order e product entity, do tipo order product identifier. Ficou estranho também essa solução, porque eu vou criar uma terceira entidade, order product, só que depois eu vou usar o ID dessa nova entidade dentro das minhas duas entidades que já existiam, product e order. Não faz muito sentido também, porque é da mesma forma, o order só vai poder ter uma referência para essa terceira tabela. Não é assim que se faz isso. Não iria dar certo essa modelagem. Não é assim que se faz. Apesar da primeira afirmação estar correta, né? Criar uma terceira entidade e até ter um bom nome, order product, mas depois como utilizamos o ID dessa entidade ou como alteramos depois a tabela order e product, não foi a maneira correta. Então, descartamos também a letra B. Letra C. Criando uma terceira entidade, ok, já me deu uma esperança, né? Uma outra resposta refere-se à criação de uma terceira entidade. Então, criar uma terceira entidade order product e adicionar dois atributos a esta entidade, do tipo order identifier e product identifier. Agora ficou claro que a letra C é a resposta correta, é a que mais faz sentido. É do que eu estudei sobre modelagem de dados, quando queremos criar uma relação muitos para muitos, criamos uma terceira entidade e as duas entidades do qual queremos criar essa relação de muitos para muitos passam a ter uma referência do ID nessa entidade, que chamamos também essa entidade de entidade de relação. É uma entidade que só serviu para relacionar outras duas. Então, essa é a resposta correta até agora. Então, mas lembrem-se daquilo, não subestimem, leiam até o final. Letra D. Criando um atributo na tabela order do tipo product identifier. Não, essa é uma relação de um para muitos, né? Não é uma relação de muitos para muitos. Então, a letra D também está incorreta. A nossa resposta correta aqui é a letra C. Mas vamos para a dica do material que eu disse para vocês. No site da OutSystems, vocês têm aqui essa página, Entity Relationships, relacionamento entre as entidades, onde o OutSystems vai apresentar aqui um exemplo e como fazer entre os três relacionamentos possíveis. Um para muitos e muitos para muitos. Então, se vocês observarem, fizerem aqui uma leitura com calma, entender esses conceitos, vocês vão estar bem mais preparados para essa prova. Confirmando aquilo que acabamos de analisar, relacionamento muitos para muitos, você deverá criar uma terceira entidade com dois atributos de referência para as entidades A e entidade B. Então, isso comprova aqui o que estávamos pensando, né? Então, nesse caso aqui, o OutSystems traz um exemplo entre company e contact, né? Então, ele criou aqui uma terceira entidade, onde essa terceira entidade ganhou aqui a referência do company e a referência do contact. Conseguiram perceber? Deixo esse link desse material também na descrição para que vocês reforcem esse conhecimento. Questão número 8. Considerando o botão e link, considerando os widgets botões e links, qual das seguintes opções é falsa? Outra dica que não tem nada a ver essencialmente aqui com OutSystems e conhecimentos OutSystems, mas sim de interpretação da prova e calma ao realizar a prova. Qual das opções é falsa? Então, se for preciso, voltem a ler a questão, porque às vezes aqui estamos já... sei que no momento da prova as emoções são muitas, né? Temos que controlar isso também, mas às vezes
esquecemos qual era a pergunta e vamos em busca da verdadeira e marcamos a verdadeira, sendo que ele aqui está à procura da falsa. Por exemplo, eu já me enganei nesse tipo de questão e depois fiquei sem saber como é que eu respondi errado. Só que na verdade eles estavam perguntando pela falsa e não pela verdadeira. Então, tomem cuidado também quando tiverem a ler e se depararem com esse tipo de questão. É uma dica também que eu dou para vocês. Mas então vamos em busca da opção falsa. Vamos lá. Então, letra A. Ambos, link e botões, podem ser usados para navegar para um outro ecrã da aplicação. É verdade. Podemos comprovar isso aqui depois no Service Studio. Vamos experimentar aqui algumas coisas com links e botões. Mas isso aqui eu sei que é verdade. Eu já experimentei tanto com link quanto com botão navegar para um ecrã diferente dentro daquela aplicação. Letra B. Botões e widgets. Aliás, o botão pode utilizar Ajax Submit, o método Ajax Submit, porém links não podem. Estranho. Pelo que eu conheço, links e botões podem basicamente as mesmas coisas no que diz respeito às propriedades e às ações para que ele pode direcionar, né? Se vocês lembram, as ações, a forma de navegar dos links e dos botões são Submit, Ajax Submit ou Navigate, né? Quando queremos navegar para um outro ecrã. E os dois widgets permitem essas três opções. Por isso, essa B, para mim, ela é falsa, não é? Essa afirmação é falsa. Então, se a pergunta quer a resposta quer a opção falsa, então essa B é uma forte candidata. Mas eu vou confirmar as outras para ter certeza dessa minha resposta. Então, ambos, links e botões, podem utilizar o método submit com a ação no destination. Verdade, né? Como eu acabei de falar para vocês, tanto o link quanto o botão, eles permitem os três métodos, submit, Ajax Submit e navigate. Então, C também é verdade. Links, widgets, podem englobar outros widgets, mais dentro ali, outros widgets, por exemplo, um ícone, uma expression, uma div, uma imagem. Então, o link permite isso, porém o botão não pode. É verdade, o botão não posso. Agora, cabe uma outra atenção aqui. Estamos se preparando para a prova Traditional Web Developer, Associate Traditional. No Reactive, os botões já permitem englobar outros widgets lá dentro. Então, temos que ter em atenção também qual é a prova que estamos aqui a responder, para qual tipo de tecnologia dentro do OutSystems. Então, no Traditional, os botões não deixam colocar lá dentro widgets. Então, a resposta aqui falsa, para mim, foi a letra B. Okay? Por quê? Porque os links também permitem Ajax Submit. E vamos comprovar isso lá no Service Studio. Então, já estou aqui com a minha aplicação aberta. Vou arrastar simplesmente aqui um link e um botão. E se eu for aqui no tipo de método, eu vejo que o botão permite Ajax Submit, Navigate, Submit. Se eu for aqui no link, eu vejo também que ele permite Submit, Ajax Submit e Navigate. Então, não é essa afirmação ela é falsa. Okay? Os dois widgets permitem a mesma coisa, basicamente a nível de métodos. Agora, a nível de incluir outros widgets aqui dentro, apenas o link é que permite. Eu posso aqui colocar um container, depois talvez aqui colocar um ícone. É muito utilizado os ícones dentro dos links, ou mesmo uma imagem. E o link permite isso, porém o botão ele não permite. Quando eu tento arrastar aqui para dentro do botão, ele não me permite. Então, a letra D também é verdadeira. Qual é a minha dica aqui de estudo para vocês sobre essa temática? Em um dos Guided Paths da OutSystems, temos aqui o se tornando um desenvolvedor traditional. E um dos cursos lá dentro é o Desenvolvendo Web Apps. E dentro desse curso, temos aqui também, deixa eu ver aqui se eu encontro, é já esse vídeo, acho que é Desenvolvimento Básico 2, talvez, exato. Então, básico sobre desenvolvimento de ecrãs. O 2,
O primeiro vídeo é interações com ecrãs, né? Interagindo com os ecrãs. E nesse vídeo aqui ele é muito interessante porque ele mostra exatamente os métodos, o ciclo de vida depois de chamada de cada um desses métodos e comenta justamente sobre esse tópico que foi abordado na questão. Nessa parte onde eu tenho aqui pausado o vídeo é onde ele mostra justamente links e botões são muito similares. Os links podem englobar outros widgets. Então, os links visualmente mais flexíveis. Essa é a única diferença no Traditional. Então, coloquem isso na cabeça. E aqui até no momento, ele está aqui a falar em inglês, a única diferença entre eles... A única diferença entre eles é que os links podem englobar outros widgets. Então, já é mentira que os botões podem Ajax Submit e os links não podem Ajax Submit. Isso é mentira, isso é falso. Então, estou confiante nessa nossa resposta, voltando lá para o nosso exame de exemplo. Então, questão 8, letra B. Vamos para a questão número 9, que trata aqui sobre um tema que é SOAP e REST, Web Services dentro do OutSystems. Um ponto de atenção aqui também. Web Services são importantes. Web Services é muito utilizado, é muito comum. Você deve saber Web Services se você quiser conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. Porém, é uma coisa que vamos aprendendo com o tempo. Mas aqui um grande parêntese nessa questão. Se tiver correto aquela quantidade de questões que vai cair no exame sobre cada um dos tópicos, Web Service vai cair apenas uma questão. Por isso, não se desespere se você não tiver tão confortável assim com esse tema. Apesar de que Web Service é um assunto essencial para trabalharmos e para ingressarmos no mercado de trabalho. Os Web Services são muito utilizados no dia a dia, no mundo real, por assim dizer, no mercado de trabalho. Então, aconselho que tentem entender esses conceitos. Não é assim muito difícil, coisas de outro mundo. É simples, eu poderia resumir aqui Web Service em uma frase. Web Service é a maneira de aplicações, sistemas que foram construídas com tecnologias diferentes se comunicarem entre si. Então, é uma forma padronizada que se desenvolveu para que essas aplicações que foram desenvolvidas por pessoas diferentes, tecnologias diferentes, se comuniquem, ok? Entendendo esse conceito mais genérico, depois é simples de entender, depois é mais simples de entender tecnicamente o funcionamento desses web services. Mas vamos para a nossa questão. Sobre SOAP e REST, que são dois tipos diferentes de web service que são utilizados no OutSystems, quais das seguintes opções é a falsa? Depois, de novo, aquele negócio da pegadinha do falsa. Então, tenham atenção a isso. Ambos, SOAP e REST, letra A, ambos, SOAP e REST requests, quando fazemos uma requisição nesses web services, são logados by default. Então, o OutSystems cria um log para essas requisições por default. É verdade, porque já tive a experimentar isso, já tive a olhar no Service Center e o OutSystems sempre está a fazer log das chamadas de serviços externos, ou quando dentro do OutSystems nós estamos a expor um web service de um desses dois tipos, ele faz o log e fica registrado o tempo. Nós depois podemos controlar qual o nível de log que queremos para essas chamadas, mas por default ele faz o log. Então, letra A é verdadeiro. Estamos em busca da falsa. Letra B. Quando eu exponho um SOAP Web Service a partir do OutSystems, o WSDL, o arquivo WSDL, o que é o arquivo WSDL? Para quem não conhece, é o arquivo que vai ter a definição do contrato do serviço. Do contrato, como assim do contrato? De como vai funcionar aquele serviço, de quais são as estruturas de input, quais são as estruturas de output, quais são os tipos de dados dessa estrutura. Então, é a definição do serviço. Então, aqui a questão diz que quando expomos um SOAP dentro do OutSystems, vamos ter que criar manualmente esse arquivo. Não é verdade. Então, vai contra os princípios aqui da OutSystems, que é facilitar a nossa vida e acelerar o desenvolvimento de aplicações. Então, o que o OutSystems faz, na verdade, é criar para nós esse arquivo. Então, essa B é falsa. Mas,
seguindo a linha da humildade, vamos ler as outras questões só para ter certeza. OutSystems permite consumir todos os métodos de uma API REST se o Swagger, que da mesma forma como temos o WSDL para o SOAP, temos aqui uma forma de documentar e especificar um REST a partir de um tipo de arquivo que chamamos de Swagger, se ela tiver especificado. É verdade. Né? Isso aqui, a partir do estudo que eu já fiz, da experiência, eu sei que isso é verdade. O OutSystems permite consumir todos os métodos. Se tiver com a especificação do Swagger, se tiver bem definido lá o documento do Swagger, dessa API. Letra D. Consumir uma API REST pode ser... nós podemos customizar uma API REST adicionando callbacks. Né? O que é que eu posso fazer antes de chamar o serviço, ou o que é que eu posso fazer depois de chamar o serviço, adicionar ali customizações. Eu sei que isso também é verdade e vamos ver um pouco disso também no Service Studio, ok? Então, bora lá para a dica do conteúdo que vocês precisam estudar para estar mais alinhado com esse conteúdo de Web Services no OutSystems, e depois vamos fazer um experimento rápido aqui no Service Studio sobre essa temática do SOAP e do REST. A dica de estudo é também no Guided Path do Se Tornando um Desenvolvedor Traditional e dentro do curso Desenvolvendo Web Apps, o mesmo curso que falei há pouco das iterações com os ecrãs. E aqui dentro temos também uma secção sobre Web Services, ok? Então aqui ele vai falar sobre o WSDL, falar que o OutSystems vai criar esse WSDL, que é o contrato, a forma de definir esse serviço automaticamente, vai falar sobre o REST, vai falar que conseguimos consumir todos os métodos de uma API REST, caso essa tenha a documentação do Swagger, vai falar também que tem um log por default, então está tudo aqui nesse vídeo. Por isso que eu digo que se você fizer bem feito o curso e esse Guided Path do Se Tornando um Traditional Web Developer, se você fizer isso bem feito, com anotações, entender ali o que é que está sendo abordado nesse curso, e, claro, estamos a falar de uma prova de certificação, requer também algum controle emocional, tomar boas decisões, uma boa estratégia de responder ali as opções, né? Então, tudo isso também engloba para que você tenha sucesso nessa prova. Por isso, a primeira dica é estudar bem, saber o conteúdo. Depois, a segunda dica é estar bem preparado emocionalmente para fazer essa prova. Ir com calma, ler as questões, ter humildade. Então, tudo isso são dicas para que você se prepare o máximo possível para essa prova, ok? Então, estudem também esse curso dos Web Services, que vai lhe dar uma boa base para essa prova. Inclusive, ele depois você pode fazer aqui download dos materiais e ele baixa aqui esse PDF, onde também você pode estudar. E se você preferir uma leitura ao invés de ver o vídeo, também pode estudar aqui por esse PDF, ok? Olha aqui a parte do log. Os logs são feitos aqui no Service Center, das chamadas. Então, tá tudo aqui o material. Vamos só dar um olho também lá no Service Studio, o que é que conseguimos fazer ou não com as REST APIs e mesmo com o SOAP. Então aqui no Service Studio eu já consumi uma API REST do Instagram, onde eu posso ir buscar um user do Instagram, né? Vamos supor que queremos ter uma aplicação que vai buscar um user do Instagram. Então tenho aqui a API e eu posso sim customizar essa minha chamada dessa API, adicionando coisas antes de fazer a requisição do serviço e também depois que eu obtenho a resposta. Posso aqui customizar, né? Venho aqui nessas propriedades e posso adicionar uma ação, né, para o OnAfterResponse depois que eu obtenho a resposta do serviço e também antes de fazer o request. Então, eu posso sempre aqui estar customizando essas minhas APIs. O SOAP. Se eu criar aqui um SOAP, se eu tiver aqui a expor um método SOAP, e vou fazer aqui, por exemplo, getExamDetail, qualquer coisa assim do gênero, vou adicionar aqui um método com o mesmo nome, onde tem um parâmetro de entrada. Vou chamar essa da API só de exam.
Depois aqui o método, onde tem o parâmetro de entrada exam ID, por exemplo, e de output até o exam detail, que vai ser do tipo da estrutura. Acho que eu tenho aqui ainda uma entidade exam, pode ser aqui o exam questions, por exemplo, uma lista de questões do exame. Então estou aqui a criar uma API SOAP. Então criando aqui essa API SOAP para supostamente um sistema externo construído de uma outra tecnologia qualquer, Java, C Sharp, de uma outra pessoa, de um outro lugar do mundo, que queira se comunicar com essa nossa aplicação OutSystems, cria aqui uma API e posso depois publicar essa API. Deixa eu só ver aqui onde é que está o erro na minha aplicação. Está aqui nos meus links e botões que temos criado. Depois, criando esse método, claro que aqui dentro também teria que ter aqui alguma lógica, etc., para preencher essa informação. Mas depois de publicar, já vai ficar disponível para mim o WSDL, a especificação desse meu serviço. Então o OutSystems cria isso para nós automaticamente. Por isso que aquela também é verdade. A falsa, a que restou, eu já não me lembro qual era a falsa. Bora voltar para o exame daqui a pouco. Mas sobre o WSDL, eu posso vir aqui com o direito dentro do meu serviço, abrir documentação, clico aqui na descrição do serviço e esse é o arquivo WSDL. Ele vem com essa estrutura não muito amigável, que é o XML, não é? Estrutura em XML. Mas aqui dentro desse documento está toda a especificação desse meu serviço. Quais são os parâmetros que ele recebe de entrada, quais são os outputs, ok? Qual o máximo de registro na lista que ele vai retornar, qual o mínimo. Então, vem o contrato aqui que define esse meu serviço. Então, fica a dica também e fica esse conhecimento para vocês. E era justamente essa, já não me lembrava, mas era a letra B, que então é a falsa, né? Que dizia aqui que eu preciso criar manualmente aquele arquivo do WSDL. Então, essa daqui é falsa. Deixa eu voltar aqui para irmos marcando aqui as opções que escolhemos, né? Então, a oitava era esta, que também era falsa, né? Dizia aqui que o link não podia usar Ajax Submit. Grande mentira. O many to many, né? Como é que criamos uma relação muitos para muitos. Então, sabemos que é criar uma terceira entidade e adicionar 2 novos atributos para referência de cada uma das 2 entidades. Então, isso aqui foi a letra C. E a nossa primeira questão foi sobre CSS, onde é que deveríamos criar essa nossa classe. Vimos que não poderia ser aqui no OutSystems UI Base Theme, e a resposta correta era no tema utilizado pelo módulo. Então, deixa eu marcar aqui também. Vamos voltar para a nossa última questão. E antes de eu responder essa questão, deixa eu pedir aqui um favor a vocês, para apoiar esse canal e também para me dar mais motivação aqui para criar esses vídeos, criar esse conteúdo. Eu fico feliz em que vocês tenham sucesso, que vocês consigam atingir os seus objetivos, né? Conquistar uma primeira oportunidade na área de TI, ser bons programadores em OutSystems. Então eu fico muito feliz em tudo isso. E queria também que vocês me ajudassem aqui com o meu canal, que tem essa principal missão de compartilhar conhecimento. Então, como é que você pode ajudar esse canal? Se inscrevendo, deixando like, deixando um comentário, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, no LinkedIn, contando para um amigo que está querendo começar com OutSystems ou que já trabalha até com OutSystems, mas está se preparando para a certificação. Então, me ajudem a compartilhar esse conhecimento. E nossa última questão de hoje, nossa questão número 10, bora aqui ver. Considerando uma Screen Action, né? Screen Action é aquelas que estão no ecrã, né? Criamos lá as Screen Actions no ecrã, que vai atender depois a interação, né, no botão, pode mandar para uma Screen Action ou um evento. Então, considerando uma Screen Action, existe muito aqui a confusão no início do que é uma Screen Action, o que é uma Server Action. A gente já passa por isso também no Service Studio. Voltando, considerando Screen Actions numa aplicação web, qual das seguintes opções é falsa? Mais uma vez, é a opção falsa. Então, letra A, Screen Actions
podem chamar Server Actions. Verdade, né? Vamos ver isso no Service Studio. É só vamos interagir com o Service Studio em cada uma das opções. Então, voltando aqui para o Service Studio, vou puxar aqui um botão. Vou chamar esse botão de Save, por exemplo, né? E vou pedir aqui para criar uma nova Screen Action. Então, já tirando aquela dúvida de vocês, Screen Action é sempre uma ação que está aqui a nível do ecrã, okay? Ela é utilizada no contexto daquele ecrã. Server Action é diferente. Server Action é o que estão aqui, né, na aba de Logic, e as Server Action podem ser utilizadas dentro de toda aquela aplicação, ou até mesmo ser expostas como pública e ser utilizadas por outro módulo. Então tem ali dentro alguma lógica de negócio que pode ser aproveitada em vários sítios, ou em vários locais, né, em vários lugares. Voltando aqui para o nosso ecrã. Então, criamos aqui uma Screen Action, né, que vai ser disparada aqui por esse nosso botão Save. E aqui dentro eu posso depois utilizar Server Actions, aqui dentro da minha Screen Action. Então, é verdade. Letra A. Vamos ler a letra B, então. Screen Action pode ter múltiplos endnodes. Também é verdade. Bora lá experimentar? Então é assim, se eu estou aqui dentro da minha Screen Action, chamei aqui uma Server Action só para comprovar, e posso ter aqui uma condição lógica qualquer que vai, a partir dessa condição, eu vou adicionar só aqui um booleano true, mas que a partir dessa condição eu posso ter um diferente endnode. Eu posso ter um fim diferente dentro desse meu fluxograma, que é, por exemplo, fazer um trigger de uma exceção, né, de um erro. Vou criar aqui uma nova user exception. Vou dizer que a mensagem é: ocorreu um erro. Vou arrastar para cá. E aqui eu já tenho dois diferentes endnodes. Então, é verdade. Eu até poderia ter mais, né? Poder ter outra condição if aqui. E dentro dessa condição if, por exemplo, tem um destination. Então, só aqui eu já tenho três diferentes endnodes. Okay? Um end normal, né? Termina ali o meu fluxo. Um end que depois termina em uma exceção. E um end que depois termina com um destination. Então, é verdade. Uma Screen Action pode ter mais do que um endnode. Voltando para nossas opções. Letra C. Screen Actions podem ser chamadas no Screen Preparation. No Preparation, né? Você conhece bem esse evento, Preparation. Isso é uma assinatura do Traditional, né? Preparation, vamos buscar tudo aquilo que precisamos da base de dados, depois carregamos o ecrã. Então, do Preparation, eu já posso chamar uma Screen Action. Se eu for aqui para a definição, a Screen Action ela é uma ação daquele meu ecrã, daquela minha tela, que reage a uma interação do utilizador, né? Um clique no botão, uma mudança de um valor, de um input. Se eu estou acabando de carregar o meu ecrã, por que é que eu vou querer chamar uma Screen Action? Conceptualmente não faz muito sentido. Não estou a dizer que em casos muito específicos não possa acontecer, mas não, de forma conceitual não é necessário, né? Nem tem como fazer isso, não tem como fazer isso. Eu já vou mostrar para vocês então. Então, utilizando o nosso exemplo aqui do nosso ecrã dummy, eu adiciono aqui uma ação preparation e eu não posso arrastar, por exemplo, aqui uma Screen Action para utilizar aqui. Eu posso utilizar Server Actions, né, que é diferente. Okay? Então, no Preparation posso utilizar Server Action, mas Screen Action não. Porque até no seu conceito não faz muito sentido, porque Screen Action são utilizados para interações do utilizador. Por isso, essa resposta é falsa. Então, se é falsa e estamos à procura da falsa, a letra C é uma forte candidata. Mas vamos confirmar se a letra D é verdadeira. Então, a letra D, Screen Actions roda a lógica quando o utilizador interage com algum widget no ecrã. É verdade, esse é o objetivo da Screen Action. Quando o utilizador faz um clique ou quando o utilizador muda algum valor, aí é que roda a Screen Action. Então, a letra D é verdade e a letra C é a falsa. Vamos escolher a letra C aqui para ser a nossa resposta dessa questão. Então, pessoal, respondemos mais 5 questões sobre a prova de certificação OutSystems
estudamos um pouco sobre o tópico abordado em cada uma dessas questões. Eu deixei aqui também dicas de materiais de estudo sobre cada uma dessas temáticas, porque na prova real de exame, muitas vezes cai uma questão idêntica ao que estamos aqui a ver nesse exemplo, ou muito semelhante, mas os tópicos são o mesmo. Então, é importante você conhecer o conceito por trás de cada uma dessas questões. Então, o que é que vocês estão achando dessa série? Deixem aí nos comentários. Se vocês estão gostando, comentem. Comentem aí, Trusted Associate. Então, deixem aí a hashtag Trusted Associate e compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal, vocês já sabem. Ajudem esse canal a crescer e me ajudem a entender se esse tipo de conteúdo está ajudando vocês. Eu quero ver todo mundo postando no LinkedIn, conseguir a certificação, conseguir meu primeiro emprego ou conseguir atingir esse objetivo. Eu quero muito ver o sucesso de vocês. Por isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.